Boa noite a todos vocês, com muita gratidão estarmos aqui nessa casa de amor e caridade, dando início ao culto do Evangelho no lar, para que possamos fazer uma reflexão da grandeza do Evangelho do Cristo, lembrando que o Evangelho de Jesus é lei de Deus, é um código moral universal para toda a nossa evolução, que possamos entender, estudar, fazer o culto do Evangelho no lar, com a família, com nossos filhos, parentes, amigos, irmãos, o que for. Precisamos de realmente estudar o Evangelho, não é? Fazemos a leitura, o estudo e a leitura diariamente, fazer uma reflexão da grandeza dos ensinamentos do Cristo, que naturalmente o Espírito da Verdade é o próprio Cristo junto a Kardec. Nós sabemos que é assim, então precisamos de estudar, fazer o culto do Evangelho no lar, estudar o Evangelho no dia a dia. Sabemos que Chico Xavier lia e estudava o Evangelho diariamente. Imagina quantos evangelhos, trituraram nas mãos deles de tanto ler, que vai indo, ele envelhece, a folha envelhece. E nós escolhemos para a gente fazer um comentário na noite de hoje, o capítulo 17, Seres Perfeitos. Caracteres da perfeição: amai os vossos inimigos, fazer o bem que vos odeia, aqueles que vos odeiam, e amai aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amais o que vos amam, que recompensa disso tereis? Se os publicanos também o fazem, mesmo assim. E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Segue, pois, perfeito, sede, pois, perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 15, versículo 44, 46, 47 e 48. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo, um homem de bem, para que nós possamos refletir que todos os ensinamentos de Jesus, a grandeza, quando Jesus fala seres perfeitos, é porque nós estamos aqui vivendo, não é? Nessa galáxia, nesse planeta Terra, na terceira dimensão, esse planeta que milhares de anos, veio a evolução caminhando a passos lentos, e Jesus veio naquele momento certo, na hora certa, como governador espiritual do planeta Terra, para trazer os ensinamentos, para realmente curar a humanidade. E assim ele deixou o seu Evangelho, todos os seus ensinamentos, que todos nós seguimos, estudamos, passamos a ter consciência de que o Evangelho de Jesus é lei de Deus, é um código moral universal para toda a nossa evolução. São ensinamentos. Quando ele fala seres perfeitos, é para que nós venhamos a refletir o quanto nós ainda somos imperfeitos, o quanto ainda somos necessitados, o quanto ainda somos passíveis de errar, de cometer atos impensados, o quanto ainda estamos nessa nossa terceira dimensão, nessa galáxia, no planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações, agora passando para um mundo regenerador, a transição planetária, que será o tema da nossa palestra da noite de hoje. Então, meus irmãos, tudo que nós precisamos, e que a doutrina espírita, essa doutrina consoladora e santa, essa doutrina que é a terceira revelação prometida por Jesus, ela veio para nos despertar as nossas consciências, para fazer com que nós venhamos a nos conhecer, a conhecer a evolução, o que é viver verdadeiramente, o que é seres perfeitos, necessidades que temos de vivermos nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, mental, psíquico, emocional, curar as nossas neuroses, os nossos conflitos, não é? Sermos homens de bem, perfeitos, lutando contra tudo aquilo que nós sabemos, que ainda estamos tão imperfeitos ainda, a julgar, a condenar, a criticar, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, todos os sentimentos contrários às leis divinas, às leis de amor.
E nesse capítulo, seres perfeitos, o ensinamento que Jesus deixou muito claro é que nós busquemos o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, mental, psíquico, em todos os aspectos. É a nossa reforma íntima, é a nossa transformação moral, para que possamos sermos cidadãos desse grande universo de Deus, do Cristo, né? Nessa nova civilização terceiro milênio, nesse planeta agora, passando esse mundo de provas e expiações, passando para o mundo regenerador, nesse momento de transição planetária gravíssimo. Então estamos vendo a olho nu, não é? E Jesus, Ele, o Cristo de Deus, sol de nossas vidas, Ele, o governador espiritual do planeta Terra, na sua redenção cósmica, Jesus levou 1000 anos para poder vir estar conosco, não é? Sabemos que Ele, o governador espiritual do planeta Terra, veio cumprir essa missão de salvar a humanidade terrena, de nos conduzir, despertar nossas consciências, de fazer para que nós viéssemos a viver, não é? Quando ele sintetizou os 10 mandamentos da lei mosaica em apenas 2, amar a Deus, o próximo a ti mesmo, acabou. Temos que amar o próximo, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos necessitados. Hoje estamos aqui reencarnados, na mesa da reencarnação. Amanhã vamos estar, né, no mundo espiritual, na pátria espiritual, vivendo o quê? Aquilo que nós realmente traçamos para nós mesmos. Não existe milagre depois da morte. Nós sabemos que a morte é o passaporte para a vida. Sabemos que, é o que eu sempre falo, meus irmãos, que a gente tem que ter consciência. Jesus veio nos ensinar, deixou todos os seus ensinamentos para que nós pudéssemos viver a nossa transformação moral, mental, espiritual, psíquica, emocional, em todos os aspectos. Viver um homem novo, a consciência nova, não é? Pois, quando retornarmos à pátria espiritual, com certeza, nós vamos continuar sendo logo que somos aqui. Céu e inferno, meus irmãos, está dentro de cada um de nós, não é? A luz e as trevas, o amor, o ódio, a paz e a guerra, a saúde e a doença. Quer dizer, o Evangelho do Cristo é todo um código moral universal, é lei de Deus, para que possamos viver a grandeza, né, dos ensinamentos da sabedoria, e através dessa sabedoria, de conhecermos a razão, né, da nossa existência, conhecermos a grandeza do universo, das galáxias, das vidas, da alta hierarquia crística, né, a grandeza do Cristo, que aqui esteve conosco, deixando imolar na cruz, e na última palavra que ele disse, né, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Poxa, olha a grandeza de Jesus. Então cabe a nós, cristãos espíritas que somos, vivermos esse amor ao Cristo, esse amor, muito amor, muita gratidão. O Evangelho é a base, o Evangelho é tudo que nós precisamos de ler, estudar, conhecer. Não é ler por ler, não, é estudar, fazer um estudo sistematizado, sozinho ou com a família, fazer o culto do Evangelho no lar, pois o Evangelho é o maior ensinamento que a humanidade terrena recebeu do Cristo, Ele, o governador espiritual do planeta Terra, e de todos os seus apóstolos, todos os seus emissários, toda a grandeza, né, desses grandes missionários que vieram trazer, consolidar a doutrina espírita, né? Kardec na codificação, Hipólito Denizar Rivail na codificação da doutrina espírita, e sabemos que em vários momentos aqui o Espírito da Verdade é o próprio Cristo com Kardec. Quer dizer, são ensinamentos do Cristo para a nossa evolução, para que possamos nos redimir, para que possamos viver a grandeza do que realmente somos perante a Deus, ao Cristo. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Deus nos ama infinitamente, Jesus nos ama, somos essências divinas, somos espíritos imortais. Cabe a nós vivermos a plenitude de todo conhecimento. Esse conhecimento, meus irmãos, que nos leva a uma sabedoria extraordinária. E na grandeza da sabedoria, nos leva a sabedoria da humildade. É que nós passamos a compreender, né, a nossa extrema pequenez, o quanto somos pequenos ainda, mas estamos caminhando. E nesse momento, é o momento decisivo da humanidade terrena. É o momento do qual todos nós estamos sendo chamados a grandes responsabilidades. Estamos vendo tudo a olho nu,
não tem mais nada passando despercebido, pois sabemos nós, segundo a espiritualidade maior e amiga, que a luz iluminou as trevas, acabou, a luz venceu. Agora está acontecendo tudo aquilo que o Cristo disse, que deixou claro, né, que haveria separação do joio e do trigo, do lobo das ovelhas, os que estariam à minha direita e à minha esquerda. E nós sabemos que é assim, infelizmente, a humanidade terrena tem o livre-arbítrio. Deus nos criou sua imagem e semelhança e nos deu liberdade. Agora, liberdade com responsabilidade. E tudo aquilo que nós estamos hoje vivendo, presenciando, sofrendo mesmo, que nós sofremos com a dor do próximo, a compaixão que nós temos por todos os irmãos nossos que sofrem, né? É a solidariedade, a fraternidade, é o Evangelho que nos conforta, meus irmãos. A necessidade que tem dos pais com seus filhos fazerem o culto do Evangelho no lar. As crianças hoje precisam, desde pequeno, viver uma religiosidade, não importa a religião, cada um vai ter a sua religião, mas sim, viver a sua religiosidade. E a base é o Evangelho, são os ensinamentos do Cristo, que Jesus deixou muito claro, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, não é? Para que nós entendêssemos que existe um caminho, o caminho é todo ele, já realmente temos consciência da nossa consciência latente, do nosso passado milenar, né, arco milenar, e que hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus, reencarnados, num corpo perfeito, quantos mutilados, quanta miséria, quanta fome, quanta depressão, né? Tudo tanto. E nós estamos vendo que a humanidade ainda cega, surda e muda diante das verdades superiores, diante da grandeza do Evangelho do Cristo. Então, o culto do Evangelho no lar, meus irmãos, é uma bênção. Existe uma equipe espiritual que participa conosco quando nós estamos lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, fazendo o culto com nossos filhos, pais, mães, irmãos, família em si, não é? Orando a Deus com gratidão, pedindo intuição, inspiração, proteção, amparo, tudo aquilo que nós necessitamos e o que é comum. Nós sabemos que é assim, a vida realmente é a grande batalha, essa batalha que nós travamos, o que? Conosco mesmo, de vencer o homem velho, não é? Viver o homem novo, a consciência nova, e viver o que? É como eu sempre falo, a gratidão, a alegria e gratidão a Deus, ao Cristo, pelo dom da vida, não é? Quando estamos lendo, estudando, praticando o Evangelho, você abre um capítulo e você fala: poxa, interessante, é tudo que eu estou lutando para viver e vencer, é o que eu estou sentindo hoje, que bênção, né? Vou continuar, ser desperfeito, sim, nós vamos continuar imperfeitos, cegos, surdos e mudos, vamos continuar vivendo aquela fé cega, né? Daquele Deus que está lá a julgar, condenar os vivos e os mortos, não é? Jamais. Deus é amor, Deus é Pai, Criador, justo, misericordioso, Deus nos ama infinitamente, Deus não está lá, Deus está em nós, por nós nos torna a falar, sempre falo isso. Deus está no nosso coração, na nossa consciência, Jesus está conosco, sempre esteve conosco. Ah, Jesus haverá de voltar, Jesus sempre esteve conosco. Ai de nós, se não tivéssemos o amparo, a misericórdia de Deus e o amparo de Jesus, esse Cristo de Deus, sol de nossas vidas, não é? Então temos que ter consciência e procurarmos hoje as crianças, levar a evangelização das casas espíritas, o quanto é importante as crianças se evangelizarem, o quanto é importante as crianças, os pais em casa, fazerem o estudo do Evangelho com os filhos, para crescerem já com essa consciência, né, de religiosidade, de religião. Não importa a religião, não estamos aqui questionando religião nenhuma, católica, espírita, protestante, evangélica, umbandista, né, todas as religiões, com todo o respeito que nós temos, todas as religiões, não é? Mas que possam, já desde pequenos, terem esse alicerce, que é a necessidade de estar já lendo, ouvindo falar de Deus, do Cristo, da espiritualidade maior, desses grandes iluminados que aqui estiveram conosco, né? Os apóstolos de Jesus, e assim a criança vai crescendo com
esse despertar da consciência, não é? E nós só temos a agradecer, viver muita gratidão mesmo, porque o Evangelho, todo ele, é um código moral universal para a nossa evolução. Quando nós passamos a ler e estudar, a compreender e praticar o Evangelho de Jesus, nós sentimos outros. Pode ter certeza, isso aí é uma coisa assim, toca nossas almas profundamente, pois cada um sabe de si, Deus de todos. Todos nós temos as nossas necessidades, cada um sabe de si. Eu, quando peguei a primeira vez na minha vida, lá na minha velha São João da Vila, eu peguei o Evangelho, eu fiquei maravilhado com poder ler o Evangelho, estudar o Evangelho, né? E não parei até hoje. O novo é ler, estudar, conhecer. A obra literária do nosso querido Francisco Cândido Xavier, quase 500 livros, Eurípides Massanudo, não é? E todos esses grandes trabalhadores da seara de Deus e Cristo. A nossa gratidão a eles. E nós sabemos que aqui o Espírito da Verdade, contido aqui no Evangelho, é o próprio Cristo com Allan Kardec, não é? Quando ele faz os comentários. E Kardec, com toda a equipe espiritual, conseguiu codificar a doutrina dos Espíritos, que Jesus disse que deveria a terceira revelação, não é? Ele veio consolidar, ele veio realmente mostrar o caminho. E nós estamos hoje o quê? Procurando vivenciar, exercitar, praticar, vivendo, né, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, mudando radicalmente a nossa maneira de pensar, de agir, de ser, reconhecendo nossos erros, acertos sim também, não é? Temos que reconhecer nossos valores intrínsecos, essenciais, sim, mas reconhecer também o quanto ainda somos tão pequenos diante da vida e que só cabe a nós vencermos essa nossa trajetória, essa nossa caminhada terrena. E o culto do Evangelho no lar é de suma importância, para todos nós que nos dizemos ser cristãos espíritas, não é? E ainda que não seja espírita, que seja católico, evangélico, que seja umbandista, né? Não importa a religião, mas que realmente faça o estudo, faça a leitura, leve para os filhos, né, os ensinamentos do Cristo, porque são esses ensinamentos que vai nos elevar. Quando você não conhece o Evangelho, você tem uma visão da vida totalmente cega, surda e muda. Quando você passa a ler, entender, estudar e praticar o Evangelho, há um despertar de consciência, uma coisa maravilhosa, parece ser uma coisa, é um salto quântico que você dá com a sua própria consciência, é o despertar da sua essência divina, né? Que está tão absorvido com a materialidade da vida, né? Com as ilusões do mundo, com os prazeres do mundo, com tudo que está acontecendo, guerra, miséria, fome, as doenças, o suicídio, as depressões da vida. Então, quando passamos a vivenciar, exercitar e praticar o Evangelho de Jesus, nós vamos gradativamente, vamos realmente mudando a nossa essência. E a nossa essência divina, ela é eterna. Nós somos filhos desse Pai Criador que nos ama infinitamente. Jesus nos ama infinitamente. Jesus está conosco. Cabe a nós estarmos com Ele. Cabe a nós, de nada adianta virmos na casa espírita, né? Tomarmos um passe e continuarmos lá fora aquele mesma pessoa. Não muda a maneira de pensar, de agir, de ser, maledicente, vicioso, incoerente, inconsequente. De nada adianta, não é? A pessoa acha que está dentro da casa espírita, tomou o passe, que pronto, vai uma vez por semana na casa espírita, tomou o passe e acabou o problema. Não é assim. É a reforma íntima, a transformação moral, é o merecimento, a cura está dentro de cada um de nós. A espiritualidade está toda aí trabalhando para nos curar, mas temos que merecermos essa cura. A espiritualidade é sábia, não é? Então aquele que vem e toma um passe, sai daqui e vai tomar choro, não é? Sai daqui e vai conversar fiado, não tem respeito, não faz nada para mudar, para viver um homem novo. Poxa, são infelizes,
E nós estamos vendo isso, a realidade está muito cruel, entende? As pessoas acham que vir a casa espiritual uma paz acabou o problema. Não existe isso. A espiritualidade faz por nós o que é permitido fazer, o que eles podem fazer. Fora disso, jamais. E assim, meu irmão, nós vamos, meus irmãos, com muita gratidão a todos vocês, nós vamos, através dessa prece, agradecermos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Maria, mãe de todas as mães, a toda essa hierarquia crística, pela bênção da vida, por tudo que nós temos recebido, estamos recebendo e iremos receber, pedindo pela paz do mundo, pela vitória do amor da verdade, pedindo pelo nosso irmão do Rio Grande do Sul, por todo o nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, por toda a humanidade terrena. Senhor Jesus, em Teu infinito amor conceda-nos a Tua paz, ensina-nos a viver e a servir em paz, conserva nossos corações no caminho da paz, auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz, Senhor, em Tua misericórdia, abençoa-nos com a Tua paz, agora e sempre, Cristo. Tu és bondade que acaricia, o amor que inflama, a luz que guia. Tudo Tu és, ó Deus, que nos liberta a vida. Tudo Tu és, ó Deus, seja por meio da alegria, do amor e da dor, é sempre a Tua mão que nos guia para a única meta que és Tu. Que a paz de Deus, de Jesus, de Maria e de toda essa hierarquia crística, de todos os mentores dessa casa de amor e caridade, permaneça em nossos corações, nossas consciências, hoje e sempre, assim seja. Nossos anjos guardiões, protetores amigos, nossos ancestrais, a nossa gratidão de sempre, assim seja. O amor de Deus vence e sempre vencerá, assim seja. Gratidão, gratidão.